Fala, fala pessoal, bem-vindo a mais um Nether Talks. Eu sou o Matias Tiepo, hoje num cenário diferente, aqui na cantina Cê Que Sabe. Inclusive, venham conhecer, a gente almoçou ele agora há pouco, ó. Maravilhoso. Hoje eu tô com o Flávio Guersola, que é formado em hotelaria, também pós-graduado em gestão empresarial e fundador da Guersola Consultoria. Obrigado, Flávio, por ter aceitado o nosso convite. Matias, eu que agradeço o convite, é um momento especial. A Netter é uma empresa muito bacana do mercado, já tenho relação com ela já há um bom tempo. Já tive a oportunidade de fazer algumas ações junto à diretoria, tempos atrás, no canal Uhum. Restaurante, então está sendo um prazer ter recebido o convite. Obrigado. Pô, bacana. Cara, começando falando um pouquinho da sua carreira, quando eu tava dando minha pesquisada, eu vi que você começou na educação física. É isso? Isso, Como é que foi isso aí, cara? eu sempre fui muito ligado a esporte. Aham. E na minha infância e adolescência, eu cheguei à seleção brasileira de judô. Caramba. E aí era judô, na época estava começando jiu-jitsu, Aham. já eu gostava muito de handball, futebol, eu era muito ligado ao esporte. Nasci no Rio de Janeiro, então Cidade a praia respira era esporte, né? muito, era um local muito vivido por mim, pegava onda, enfim. E aí o mais próximo era realmente a educação física. Porque professor de judô já dava aula de judô, aula de jiu-jitsu, aula de natação, e aí isso foi uma consequência. Mas graças a Deus não deu certo, porque eu seria um professor de educação física frustrado. Eu acabei tendo uma lesão que me afastou um tempo dos gramados, e eu já estava. Dos gramados, ó, não estava nem jogando bola, dos tatames, O que que você machucou? o joelho, Joelho. joelho direito. Hum. E aí eu comecei a procurar outras coisas para fazer. Não fiquei num ano sabático, porque o ano sabático a gente não faz nada, mas fui trabalhar com um amigo numa loja, fui fazer uma série de coisas, e aí surgiu a oportunidade de ser garçom no Rock in Rio Café, que era uma casa temática do Rock in Rio. Ela já tinha um ano e meio, estava chegando o Outback, então eram duas casas que dividiam a atenção no Rio. Uhum. E eu acabei entrando como garçom e gostei muito da profissão. E um grande amigo meu na época era o gerente da casa, a gente se tornou amigo durante esse processo. Foi o cara que me deu a oportunidade e eu mirei e falei, pô, eu quero chegar nessa posição. E ali deu o start na minha carreira, onde eu comecei a querer estudar, a querer me desenvolver, e ainda existia, há 28 anos atrás, ainda um estereótipo do garçom. O pessoal que fazia faculdade ainda não tinha o hábito, o pessoal de classe média, de trabalhar como garçom ou alguma coisa, que muitos saíam do Brasil, ia para os Estados Unidos, trabalhava lá de garçom e voltava para cá, mas Eu aqui fiz não isso, hein? queria. Eu fiz isso, hein? Então, e aí eu tive eu entrei, comecei a gostar, e aí como eu tinha um perfil diferente, eu já tinha um inglês, eu tinha uma boa dicção, eu sabia o que a pessoa que estava sentada naquela cadeira tinha desejo de consumir. Então me destaquei muito rápido e comecei a crescer muito rápido na profissão. Claro, estudei, me dediquei, era o primeiro a chegar, era o último a sair, não reclamava. O gerente precisava de alguém, eu estava à disposição, né? Então eu tive a oportunidade, fui crescendo muito rápido. Até pra você, porque, como você disse, como você era de classe média, você conseguia até às vezes se conectar melhor com o cliente num Sim, primeiro momento, né? sim. Tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar de bar, virei Aham. barman. Tinha um restaurante no Rio chamado Clube Gourmet, que era o restaurante do José Hugo Celidônio, que foi um dos primeiros chefes que o Brasil formou na Cordon Bleu, ó, muitos anos atrás. Cheguei lá como garçom, saí de lá como auxiliar de sommelier e maître. Morei fora, fui morar um tempo nos Estados Unidos, numa cidadezinha em Long Island chamada Mineola. O que que você foi fazer lá? Cara, a ideia era ir trabalhar com esse meu amigo que era do Rock in Rio Café, que eu Aham. citei. Ele tinha muitas idas e vindas, e essa é uma história bem bacana, entre indas e vindas dos Estados Unidos, na cidade de Nova York especificamente. E aí nós combinamos de ir uma vez, eu fiquei no Brasil trabalhando, ele saiu do Rock in Rio, viajou para lá. Quando ele voltou, pô, vamos comigo, vai ser legal, vai, vamos, vamos. Falei, vamos, então vamos. E aí ele viajou um dia antes de mim. E naquela época, lá em 2021, não existia a facilidade de comunicação que tem hoje. E aí ele viajou, saiu de Porto Alegre de segunda,
para chegar terça-feira lá, e eu saí na terça para chegar na quarta do Rio. Na viagem dele, ele não conseguiu entrar. Por algum motivo, barraram a entrada Barreira da dele. imigração. Barraram ele na imigração. E aí, o que foi que aconteceu? Ele não conseguiu. Na época, quando era barrado, você conseguia fazer uma ligação. Ele teve que ligar para a família dele de Porto Alegre, avisando que tinha um amigo dele que estava indo para tentar não deixar ele viajar. O amigo. E esse amigo era eu. Você, nossa. E não deu tempo. E aí, teoricamente, nós cruzamos um avião indo, outro voltando. Quando eu desci em Nova York, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê ele? O que eu faço agora? Cadê? E aí eu não queria avisar o Brasil para não deixar as pessoas preocupadas. E aí foi passando o dia, eu fiz amizade com carioca e brasileiro, consegue fazer amizade no mundo inteiro. Conversei, fiz uma amizade com um porto-riquenho, me levou aonde seria o endereço que eu tinha. Ele não apareceu lá, o pessoal falou que não estava, e eu não querendo fazer contato com o Brasil inteiro sabendo, né, os relacionamentos que a gente tinha em comum, que se eu ligasse para alguém para poder falar, tinham a ideia de que eu não estava, eu estaria sozinho. E aí passou-se o dia, eu falei, não, agora eu tenho que ligar para o Brasil para saber. Eu estava junto ainda no apartamento desse porto-riquenho, que morava em Nova York, né, lá em Manhattan. Liguei para cá e o pai de um amigo nosso éramos três, né? Éramos nós três que tinham uma amizade muito grande. Ele falou, Flávio, você tá bem? Aí na mesma hora eu gelei. Eu falei, rapaz, aconteceu alguma coisa de errado. Nada de Não, bom você vem tá depois bem? Você disso. tá bem? Eu falei, não, tô, tio Maurício. Não, você tá bem mesmo? Eu falei, tô sim. Por quê? Você não tá sabendo? Eu falei, deu ruim. Não, não tô. O Rogério foi extraditado. Aí ele falou, você tá sozinho. Até hoje eu me arrepio de lembrar dessa fala. E aí, coisas que o Papai do Céu faz, que a gente depois é que vai entender. Um pouco antes, 2 dias antes de eu viajar, um amigo pegou o telefone da minha irmã, da minha avó, para ligar para minha mãe, que morava num sítio no interior do Rio, que o telefone pegava só numa quina de um móvel, eu estava passando na hora, atendi, ele falou, cara, um amigo, eu sei que você está indo para lá, um amigo nosso tá morando em Long Island, não é em Manhattan, que eu sei que você vai ficar em Manhattan, mas anota o telefone dele, não custa nada. Vai que dá algum problema. Aí eu botei na agenda, fechei a agenda e Está esqueci. nada. Cara, aí depois disso tudo, eu falei, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Falei, cara, tô com o telefone do amigo meu. Aí liguei pra ele foi lá me pegar, e aí eu fiquei lá um tempo, né? Não fui fazer o que eu queria, não... Eu saí do Brasil com 2 empregos, um relacionamento onde só teria esse amigo meu de brasileiro, o resto, na sua grande maioria, eram americanos, então eu ia conseguir me desenvolver numa fluência legal no inglês. Até estudei um pouco, mas acabei fazendo o que não queria e retornei para o Brasil. E dali fui morar no Nordeste, trabalhei na cidade de Natal por 2 anos e meio, trabalhei em restaurantes, foi onde eu ingressei na hotelaria, fui ser gerente de alimentos e bebidas. Dali eu saí e fui para Floripa, morei em Floripa 3 anos e meio, fui gerente de A&B no Ibis, fui gerente de A&B no Ponta dos Ganchos Resort, que é um dos maiores resorts super luxo do Brasil, Ilha do Papagaio. E aí chegou um momento que eu falei, surgiu uma oportunidade de São Paulo, e aí eu acabei saindo de Floripa e indo para São Paulo na minha primeira vivência em São Paulo. Fiquei 1 ano e meio, trabalhei, fiz a conversão do alimentos e bebidas do hotel Bourbon, né? Tinha um hotel ali em Alphaville, na Cauaxi, e eles queriam trazer a administração que era terceirizada para a administração própria. Eu fiz esse projeto, trabalhei 1 ano e meio com eles e acabei saindo. Dali eu fui a Santos, e Santos, aquela outra coisa, só serviu para um propósito. Foi o lugar onde eu conheci a minha atual esposa. Serviu para muita coisa. Serviu. Trabalhei 2 meses no hotel. Conheci ela no hotel e aí não Ela deu trabalhava certo. lá? Ela trabalhava no hotel, ela trabalhava na equipe de recreação. Ela é de Franca, na cidade, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão. A gente se conheceu ali, aí eu acabei indo para um lado, indo para o outro. Na época ela me encontrou no Orkut. Faz tempo que esse negócio existiu. E aí a gente começou a se relacionar. Eu fui fazer um trabalho em Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto eu voltei para São Paulo e estou em São Paulo desde então. Já vão 2007, 2008, 2009, cara, já tem 17 anos aí
de São Paulo direto, né? Trabalhando na hotelaria, trabalhando como gerente de alimentos e bebidas, peguei hotéis em São Paulo de grande volume, né? Eu trabalhei no Caesar, que ficava na Paulista, 400 apartamentos. Cara, era um monstro, 80 colaboradores. Aí a Accor Na sua comprou. função de gerente de alimentos e bebidas, o que que você fazia exatamente? O gerente de alimentos e bebidas é o cara que faz a gestão de todo o departamento. Certo. Uhum. A gestão de um departamento de alimentos e bebidas, ela tem muitas peculiaridades e pontos de atenção. Primeiro, você tem uma equipe volumosa, né? Você tem um índice de assento de garçom alto para esses hotéis com entrega grandes. Então, eu tinha uma quantidade grande de garçons, até porque eu tinha 450 cafés da manhã quase todo dia. Então, eu fazia a gestão da equipe de salão, fazia a gestão da equipe de cozinha, planejamento de cardápio, compras, controles, estoque. Eu era o responsável para fazer o demonstrativo de resultado de exercício, né, o DRE de alimentos e bebidas. Então, precisava conhecer da área tanto de administração quanto na área de gestão e da área de operação. Uhum. A gente precisava renovar a parte de almoço, então a gente criou produtos específicos, que era um restaurante que estava na Paulista. Então, fazia todo o processo de gestão e entrega de resultados. Tinha metas a serem batidas, tinha que ter um percentual de CMV de alimentos, um percentual de CMV de bebidas. Tinha uma meta de turnover, tinha uma meta de estoque, tinha uma meta de venda de vinhos, tinha uma série de metas que tinha que acompanhar aquilo dali diariamente, né? Para ir ponderando com a equipe. Galera, temos que forçar mais aqui, temos que forçar mais ali, temos que melhorar o atendimento. A nossa meta, que era para ser tanto, que está em cima da nossa premiação, precisa melhorar, vamos ter mais ponto de atenção. Tivemos um problema aqui, problema aqui, problema aqui. Então, a gente ia construindo. O gerente de alimentos e bebidas é o cara que constrói esse tipo de situação. Entendi. Além disso, tem a parte de segurança alimentar, que ele também tem que ter conhecimentos e entendimento sobre o que é. É um pouquinho de todas as áreas. E a É, experiência que você teve inicialmente como garçom também te ajudou a sim. entender a operação melhor. Sim, meu sócio brinca hoje e fala, Flávio, na operação do restaurante ninguém consegue te enganar não, cara. O cara pode falar, a vírgula que ele falar, tiver fora de esquadro, você consegue apontar. E é uma verdade, né? Porque eu vivo isso já são 28 anos. Trabalhei, foram 3 anos e meio na operação direta e depois disso eu já estava como maître, como gerente, na operação também, Sim. mas já indo mais para a área de gestão e liderança. Qual que é a maior dificuldade na hora de fazer esse trabalho de gestão de alimentos e bebidas? Qual que é a área ali de todas as que você falou que geralmente enrosca mais, que geralmente você vê mais erros em hotéis ou em outras gestões? A parte de custos, ela é uma das principais. Alimentos e bebidas, você não tem um pé de alface com a mesma quantidade de folhas ou com um tamanho de folhas. 1 quilo, um filé mignon, dificilmente ele tem o mesmo tamanho, tira um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Encontrar Não tem um padrão. um padrão e a reutilização de produtos é importante. Por exemplo, não é ideal você ter um produto num único prato. Esse produto ele tem que estar em pelo menos mais dois, porque senão você compra para esse prato aqui, não vende, esse produto vai estragar. Então, fazer toda essa dinâmica de montar o cardápio, pensando nisso, pensando em como vai ser o trato do garçom com o cliente em cima desse prato, o que vai harmonizar com essa situação, com que bebida, aonde que vai estar a entrada que compõe com a sobremesa. Então, criar o estratégico disso e implementar ele é um grande desafio, né? Em equipes grandes, como eu já tive até 120 colaboradores, com equipes menores de 11. Os problemas são basicamente os mesmos. Uhum. O que vai mudar, muitas das vezes, é o tamanho e o volume que eles podem A ter. escala é A maior. escala é maior, né? Então, o mais difícil realmente de conseguir olhar para tudo isso é fazer disso uma unidade. Tá tudo dentro de um mesmo contexto. Porque se uma delas, por exemplo, tem um restaurante bacana, um atendimento legal, a sua segurança alimentar tá frágil, você corre risco.
Você tem um atendimento bacana, uma segurança alimentar boa, uma comida boa, mas os custos não estão adequados, você tem prejuízo. Você tem uma equipe boa do salão que atende bem, que vende, mas a cozinha não consegue ter tempo, ou você não programou bem, ou não estruturou bem a cozinha, você não faz a entrega no tempo que precisa, você tem uma outra fragilidade. Então Tá tudo tem que alinhadinho. estar tudo alinhadinho para que a coisa consiga fluir numa forma que traga resultado. Porque todo negócio, por mais que você queira ter prazer em alguma coisa, ele só vai sobreviver se ele deixar resultado, né? Então, o negócio ele tem que ser pensado em todos esses formatos. E esses conhecimentos que você adquiriu nesse tempo de gestor, você depois virou a consultoria. Sim, estudei bastante, hoje ainda estudo, vou atrás de novas informações, frequento as feiras, vejo o que tem de novidade. Sempre tive esse costume, e acompanhar esse tipo de coisa me trouxe essa bagagem para 8 anos atrás eu construí a Guersola Consultoria junto ao Adalberto Santos, que é meu sócio. Então construímos a Guersola Consultoria. Ela hoje já está com 83 projetos. Basicamente tem 4 hoje rodando, vou falar um pouquinho de um deles. Mas desses 80 projetos, a gente tem um foco muito legal no luxo, no super luxo. A gente tem ainda clientes de alto padrão, com diárias de 3.500, 4.000, onde a entrega, a experiência precisa ser muito reforçada, e a gente ajudou a construir essas experiências de atendimento. Quais que são essas características peculiares de um hotel, um restaurante de luxo ou super luxo? A essência está no detalhe. No detalhe e na experiência gerada. É Então, uma o coisa que eu... atendimento ali é o É, principal. quando a gente fala de atendimento, não é só o fluxo da mesa, é o tempo do prato, é a temperatura da bebida, por onde o garçom vai servir, como é que o garçom faz o processo de serviço de mesa, Por onde ele vai servir? por onde ele vai servir. Tem algumas questões, né? A gente tinha, há tempos atrás, protocolos muito fortes com relação ao processo de servida. Bota pela direita, tira pela esquerda. O processo de alicate, tem que entrar pela direita para colocar por aqui. Tem Então, algum o motivo garçom... específico desses processos? Etiqueta. Etiqueta. Foi construído nesse Tá. formato. Norma Tem cultural, vários tipos, tem vários tipos de serviço. Você tem americano, você tem russo, você tem inglesa direta, inglesa indireta, você tem vários tipos de serviço diferentes. Tudo isso etiqueta de cada formato, né? Uhum. Então, e aí, a maioria dos lugares foram perdendo a necessidade de ter isso. Isso deixou de ser um luxo, vamos dizer assim. Certo. O luxo passou a ser qual o lugar mais confortável para eu servir o cliente. Já teve uma situação, né? Eu dando treinamento lá atrás, eu dei o treino pessoal, ó, tem que botar o prato pela direita, retirar pela esquerda, tal, para acompanhar, para fazer o... Aí o garçom, eu tô olhando de longe, né? Vamos começar o serviço. Aí o garçom foi lá, chegou numa mesa, tinha um casal abraçado. Ele abaixou, levantou, aí eu vi o casal separar assim, né? Aí ele fez o serviço, aí eu fui nele. Falei, gente, cara, o que aconteceu? Seu Flávio, o senhor disse que era para servir pela direita. Ele estava abraçado. Não tinha como, eu tive que pedir para eles separarem. É, Virou algo tipo. é. Então, dali eu passei, não, então agora a questão é gerar experiência. Usa o bom senso. A gerar experiência qual é o lado mais confortável para o cliente. Né? Por mais que você esteja, a não ser que seja alguma coisa de gala, onde você tenha protocolos de serviço, e isso hoje você tem em questões no Itamaraty, com presidentes, quem é que serve primeiro, quem é que senta na cabeceira, na direita, na esquerda, até o final, aí você tem os protocolos hoje ainda são servidos nesse tipo de atendimento. Mas hoje nos restaurantes de mais alto padrão, vai pelo lado que é mais confortável para o cliente, porque ele não vai perceber esse detalhe do serviço, ele vai perceber se a comida chegou na temperatura correta, Isso eu ia se o até garçom está mais perguntar. agradável. O cliente, ele percebe se foi servido para a esquerda, se foi servido pra... Ou ele fica com a sensação de que tá funcionando bem? Há tempos atrás, isso era visto, Era reparado. era né? reparado. Né? Uma falta de educação, por exemplo. Não era nem uma falta de educação, mas o correto era fazer por ali. Tá. E não foi feito. Né? A gente tem garçons antigos,
Não sei se você conhece o processo, mas tem uma coisa que a gente chama de limão à francesa, que eu espremo na comida. Certo. Ou os caras faziam aquilo ali com alicate, garfo, colher, pegava o limão, espremia em cima do prato. Pô, aquilo ali para fazer é difícil, Deve cara. requer uma habilidade. Então, mas aí você tinha esses processos que hoje não se faz mais necessário, né? Se perdeu no meio do caminho nesses profissionais mais experientes, a gente tem poucos deles hoje, Uhum. e que tem essa facilidade, né? Eu aprendi como cumim, na época lá, 20 e tantos anos atrás, a flambar um conhaque, né? Vai lá, bota o açúcar, bota o limão, derrama um pouco do conhaque, um pouquinho de álcool, bota no copo, gira, né? Eu aprendi a fazer isso. Hoje você pega garçom que fala que é garçom profissional que nunca pegou nem num processo desse para fazer, mas isso era legal ser feito na mesa antigamente, isso era Uhum. bonito ser feito, isso fazia parte do encantamento. Uhum. E que hoje perdeu, não é que ele perdeu, mudou. A A experiência é experiência focada em é outra outra. coisa. A experiência é outra. Se você sabe fazer isso e faz isso na mesa, é um upgrade que você pode dar. Mas ela não é mais necessária como é. Né? A mesma coisa, se a gente for olhar hoje para a coquetelaria que a gente tem hoje, a coquetelaria que a gente tem há 15 anos atrás, 20 anos atrás, cara, é outra coisa completamente diferente. Hoje a gente trabalha com um gelo translúcido. Aí tem, mas aí ele ocupa muito espaço no copo. Aí estão roubando espaço do drink. Não, cara. A mesma quantidade que ele botou com aquele Tem uma gelo. trend até no Sim, Instagram da pessoal. sim. Ó, quanto que vem realmente de bebida no seu É, drink. Uhum. Mas o que que acontece? Quando eu uso um gelo que não é esse translúcido, para alguns drinks especificamente, o que que acontece? O gelo que é o dos cubos, ele derrete mais rápido. Uhum. Te dá a sensação de ter mais bebida. Porque você vai beber mais vezes. É. Só que você vai beber ele Aguado. diluído, ele aguado. Com esse formato de coquetelaria atual, com esse tipo de gelo, para alguns drinks, por exemplo, o uísque o pessoal usa, um que está muito em alta hoje, o Fitzgerald é usado, o Negroni ele é usado, caipirinha já não se usa esse tipo de gelo, já usa outro formato. Não, já não usa num copo, em algum copo que seja o copo Martini, que é aquele copo Uhum. que é um V, né? Não tem como usar esse tipo de gelo, mas nos que tem, se aplica a essa situação e você tem um gelo, um drink do início ao fim com o mesmo sabor, sem ele estar aguado. Então são coisas que vão tendo evoluções dentro da gastronomia, que eles começam a ter algumas mudanças, né? Há 20 anos atrás, os drinks, na sua grande maioria, eram o quê? Doces. Você tinha pina colada, que ia leite condensado, Sex on the Beach, que era doce. Hoje você tem uma coisa muito mais indo para o ácido, tem muita coisa. O Campari, que no Brasil há tempos atrás era uma coisa olhada meio de lado, hoje ele tem um olhar diferente, principalmente por conta do Negroni. Então, as coisas vão se adaptando e se ajustando ao longo do O tempo. que que você acha que causa essas mudanças? É algo cultural? Não tem um motivo específico? Cara, tendências. Aham. Tendências, por exemplo, evoluções de produto. Por que que surgiu a máquina de lavar? Uhum. Porque eu precisava ter que uma pessoa realizasse o mesmo trabalho de forma mais veloz e mais econômica. Então, se construiu um equipamento se pensando nisso. É, a parte de coquetelaria foi reinventado. O Negroni é uma coisa de tempos atrás, o Fitzgerald também é uma coisa antiga e que renasceram agora de novo em apresentações diferentes, num formato diferente, com gelo diferente que a gente não tinha tempos atrás. Então, eu acho que é uma reinvenção do que já existe, né? São tendências que vão crescendo. A gente teve uma das tendências mais interessantes, né? Que foi um furacão e que, do mesmo jeito que ele subiu, caiu. A gente fala das paletas mexicanas, a gente fala. Quem abriu é, paleteria. Sim, cada esquina tinha uma. Depois da paleteria vieram as hamburguerias. Recentemente, agora, a gente tem o pistache. O pessoal estava fazendo pistache em tudo que podia, né? Então são tendências, são coisas que surgem, Uhum. né? O último drink que teve uma alta muito grande foi o Negroni. O Fitzgerald agora está tomando essa posição, mas o Negroni não deixa de existir, ele está ali, continua. Vão reinventar ele de uma outra forma, de um outro processo que pode trazer ele de novo, pode entrar outro. Então, são tendências que vão acontecendo
com pessoas que lançam coisas novas, com os restaurantes de alto padrão, né? É uma associação muito interessante. As coisas que acontecem na Fórmula 1, muitos anos depois, que ou elas funcionaram bem, depois elas viram coisas para os carros. Então é uma tendência que nasceu Começa no alto aqui, rendimento e começa, se espalha. começa nos restaurantes de alto padrão, né? Você vai lá, cozinha molecular, cara. Teve gente que começou nesses restaurantes, os caras fazem mini-esfera, fumaça, usar nitrogênio para fazer as coisas. Isso depois sai, começa nesses caras muito lá em cima. Aí algumas coisas vão descendo, tem umas que vão parar por aqui, porque daqui para baixo não vai fazer sentido financeiramente, e outras vão continuar descendo. Né? Hoje a gente tem hamburgueria que cobra 70 pau um hambúrguer e outra que cobra 25. Por quê? E o que elas pegaram? A onda que teve do hambúrguer. Muitas dessas hamburguerias não seguiram, porque era uma tendência na época, era uma moda. Todo mundo achou que o hambúrguer deveria existir. Hoje, qual é a tendência hoje? Antigamente, o que a gente tinha era carne de hambúrguer com 180 a 200 gramas. Hoje, os hambúrgueres estão rodando com 150 a 180. Por quê? Porque viu que não precisava ter uma carne daquele tamanho, que não era isso que ia ilustrar o melhor sanduíche. Não é a quantidade de carne que faz o bom lanche. Mas no início, o que olhava? Se olhava a quantidade de carne. Hoje está se olhando outra coisa, até para ele poder ser competitivo no mercado com a linha de custo. Então, tem muita coisa que a gente precisa olhar e acompanhar dentro desses processos na gastronomia, e não só na gastronomia, comida em si, mas a gastronomia como um todo, né? A gente está dentro de um restaurante que é um clássico de São Paulo, né? Você que sabe, ele já está há muitos anos aqui como um dos melhores restaurantes, uma das melhores tratorias de São Paulo, né? Então, e aí, numa coisa que é mais tradicional, como aqui, você tem menos inovações, porque ele trabalha muito em cima do tradicional. Mas pergunta para o chefe, ele vai ter um pratinho novo de 6 em 6 meses, de ano em ano, ele vai estar... Tem alguma coisa que ele vai precisar renovar. E como que se faz esse pensamento para saber se vale a pena, por exemplo, aderir vou colocar entre aspas, uma moda ou uma tendência? Como que muda isso? Como fazer essa engenharia de cardápio para, por exemplo, às vezes encaixar alguma coisa que está surgindo, mas que talvez não faça sentido, mas a pessoa se sente compilada ou o dono se sente compilado a fazer porque tá todo mundo fazendo, por exemplo. Boa pergunta. O processo que precisa se olhar para isso primeiro eu preciso realmente fazer uma engenharia de cardápio. O que é uma engenharia de cardápio? Ela é muito especial, esse produto, essa ferramenta. Primeiro porque ele te obriga a fazer as fichas técnicas, porque eu preciso das fichas técnicas para fazer uma parte da engenharia de cardápio. Por quê? Porque a engenharia de cardápio olha a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o dinheiro que sobra depois de eu pagar o CMV, de eu pagar o custo de mercadoria vendida, que são os insumos. Então eu tenho que olhar a margem de contribuição e o quanto aquele prato vende. Qual é o volume de venda dele. E aí depois eu faço um quadrante e aí eu trabalho por grupos de cardápio. Só entrada, só saladas, só petiscos, só massa seca, só massa recheada, só proteína, só frutos do mar. Então eu pego os grupos de cardápio e analiso os pratos que têm mais venda e mais margem de contribuição. E aí, nesse quadrante, eu distribuo esses pratos olhando essas métricas. E aí eu vou identificar que tem prato que não vende e não me dá dinheiro. Tchau. Eu vou identificar que tem prato que vende muito, mas não me dá dinheiro. Aí o que eu faço com esse prato? Eu tenho algumas ações que eu posso fazer. Eu posso aumentar o preço dele. Porque o que acontece? Ele vai passar a me dar mais dinheiro. Eu posso ajustar a receita dele e diminuir o custo, que ele vai aumentar a margem de contribuição, ele vai passar a me dar mais dinheiro. E tem o prato que dá dinheiro, mas não vende. O que eu posso fazer com ele? Eu posso abaixar o preço, eu posso colocar ele em evidência, eu posso utilizar ele para alavancar as vendas, fazendo combos com os pratos, com as entradas que já vendem, as sobremesas que já vendem, né, para que puxe a venda desse prato para cima. Então, são uma série de ações que podem ser feitas depois da engenharia de cardápio, que é justamente identificar quais são os pratos que eu vou manter, quais eu vou ajustar e quais eu vou retirar do cardápio.
definir quais eu vou retirar. Legal. O que que tem de tendência hoje no mercado que vai encaixar nesse grupo de cardápio? Cara, tem um molho assim, tem um molho assado, uma massa feita diferente, o vegano tá muito em alta, vale a pena botar um prato vegano nesse grupo de cardápio? Pô, vamos pensar, dá para fazer? Então, ele pega o que tem de tendência, molda de acordo com o negócio dele, precifica olhando qual tem que ser o CMV dele e o que o mercado está trabalhando na região, para ele poder precificar Uhum. adequadamente, e relança o cardápio. Então, a engenharia de cardápio tem a ideia de reformular e ajustar os produtos que hoje você tem, retirar o que não te dá retorno e pegar o que você tem de tendência e adaptar para a sua realidade para que possa ter um novo cardápio ali dentro. O ideal disso é você olhar de 6 em 6 meses, talvez de ano em ano, O preço você também vai variando das coisas, isso, né? para você poder fazer um ajuste e poder ler isso melhor. O ideal, um ponto importante é eu atualizar a minha ficha técnica de 3 em 3 meses, para que eu consiga entender se a minha precificação está adequada frente ao CMV que eu preciso ter. Mas a ideia é justamente entender como isso vai funcionar dentro do negócio como um todo, para eu poder trabalhar. Uma coisa que é importante, se eu trabalho, o ideal é eu construir as fichas técnicas dentro do sistema. Certo. Mas eu ainda hoje utilizo o bom e velho Excel. Por quê? Porque o sistema ele atualiza os preços dos produtos com relação ao custo médio que eu tenho. Então eu compro 3 vezes, ele faz uma média daquilo ali quando ele atualiza a ficha técnica. E isso vai ter variação. Então o ideal é a cada 3 meses eu fazer essa checagem para eu entender como é que foi essa variação desses produtos ali dentro, para eu poder entender como é que foi ao longo Uhum. do período. Né? Porque de repente vou fazer uma análise na época, em junho e julho, sobre produtos que vão trabalhar ali com laticínios e carne bovina. Cara, época de seca, o gado dá menos leite, Você fica à o mercê leite da sobe. sazonalidade. Sim, sim. Tem que acompanhar, né? O ideal é a gente ter cardápios que vão trabalhar no Brasil, ou em qualquer lugar, né? O ideal é a gente ter, se fosse possível, e em restaurantes menores, com cardápios muito específicos, mais reduzidos, eu fazer uma alteração a cada estação. Esse é o melhor dos mundos. Mas eu já pensar nele 2 vezes no ano já é uma ideia muito legal. Uma vez por ano, tudo bem. Mais do que isso, sem fazer uma análise e um acompanhamento, é perigoso. E tem algum número de pratos ideal num cardápio? Porque eu já fui em restaurante que o cardápio parecia uma bíblia e outros que era uma página só. Assim, tem um número que é ideal, depende muito de restaurante para restaurante. Se esses produtos têm sinergia entre si, então às vezes, por exemplo, não sei, é uma cantina, tudo é massa, então dá para ter uma variedade maior. Como é que funciona? Vai depender do conceito do restaurante, porque, por exemplo, hoje aqui numa tratoria, você tem 6 tipos de massa. Você tem o espaguete, o talharim, o penne, o parpadelli, e você tem um cannelloni, uma lasanha e um rondelli. Pronto, cheguei nesse. E aí eu tenho 3 tipos de molho. 3 vezes 7 eu já tenho 21 pratos. Então, nesse tipo de negócio, eu consigo ter um volume maior de produtos. Né? De repente, num restaurante, numa hamburgueria, hoje o ideal, cara, são 8 sanduíches no máximo. Vai depender muito do negócio especificamente que você está entrando. Vai ter lugares que você pode ter um cardápio maior, vai ter lugares que você vai ter um cardápio mais enxuto. Né? Por exemplo, num restaurante de alto padrão, você vai ter um cardápio menor porque ele leva mais tempo para produzir aquilo ali, são mais processos. Tem pratos que tem 6, 7 processos diferentes para montar um Uhum. prato. Né? Você não consegue ter 60 pratos, você tem que ter 10 processos no meio dele diferentes. Né? Então vai depender muito do tipo de negócio para você idealizar o cardápio que você vai ter. Aham. E ainda sobre cardápio. Por exemplo, eu sei que supermercado tem a posição dos produtos na prateleira, por exemplo. Dependendo Sim, onde tá, vende mais, vende menos. Tem o website também, tem todo um estudo de mapa de sim. calor, onde você posiciona tal coisa.
No cardápio tem isso? Tem. No cardápio físico tem, foi feito um estudo em inglês, um estudo em inglês, onde eu posicionar os pratos baseado no estudo relativo. Peguei o cardápio, onde é que ele olha primeiro. Então foi feito os estudos, e aí eu tenho normalmente o centro, Sim. aí eu venho para cima, eu venho para cá, eu venho para baixo, sobe, desce, vem e fecha aqui no meio. Então, existem formas de você realmente colocar destaque, de você colocar um prato que eu quero vender, aonde que eu vou dar o destaque para ele, que posição que ele vai estar, eu vou ter foto, não vou ter foto. Muitos trabalham com fotos, né? Eu vou ter foto para todos os pratos, não, vai parecer um negócio esquisito. Vai virar Eu vou ter uma foto para um prato que eu quero dar destaque. Qual é o prato que eu quero dar destaque? Normalmente é o prato que eu vendo menos e dá dinheiro. Aham. Eu quero ter destaque para esse prato daqui. Né? Foi muito interessante uma questão que aconteceu. Eu sou sócio e professor no ING, Instituto de Negócios da Gastronomia. A aula que eu dou é aula justamente de custo, ficha técnica e engenharia de cardápio. E aí teve um rapaz que veio de Santa Catarina e ele tinha um bar que ele montou, que era um bar focado para vender gin. Aí ele trouxe as fichas técnicas dele para a gente estudar e lá ele falou assim, pô, eu tô vendendo o troço errado. As caipirinhas davam mais dinheiro do que o gin e ele incentivava a venda do gin. E aí, quando ele começou a entender isso e mudou um pouco a ideia do cardápio e da casa em si, que ele abriu um pouco possibilidade para entrar outros tipos de drink, não só gin, 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 ele começou a ter resultados melhores. Né? Então, muitas das vezes, a gente também tem que olhar para esse tipo de situação e entender como a gente constrói esse caminho. Às vezes você tem uma ideia na cabeça e o consumidor tá querendo outra coisa, né? Na verdade, eu mostro para o consumidor o que eu quero. Sim. E aí eu tenho que saber o que me dá mais dinheiro, o que é mais vantajoso para eu vender, e isso eu consigo através de uma engenharia de cardápio. Né? Para saber se eu vou focar numa coisa, por exemplo, quando alguém faz um prato lindo de camarão, bonitão e tal, quero vender esse. Mas esse é o melhor prato para você vender? É o Talvez que era vai mais te, bonito pra foto, né? Mas. é o que vai te dar mais dinheiro? Se você se basear em vender ele, será que você não vai perder clientes? Porque o cara vai olhar assim, pô, não tem um grana para esse lugar, não. Olha o tamanho do camarão que tá no prato. Faz sentido também. Tem que pensar na renda do público. É claro, tem que pensar em todos esses contextos na hora de criar um negócio, na hora de elaborar o negócio, na hora de pensar num cardápio. Tudo isso precisa ser visto. E o cardápio digital, como é que entra nessa brincadeira? Eu, particularmente, eu prefiro o físico. Eu também prefiro físico, mas o cardápio digital que a gente tinha lá na época da pandemia, ele deu uma morrida. Ele deu uma esfriada muito grande. Como é que era esse? A É aquele diferença que você tira uma foto do QR Code, Tá, tá. né? Que vem lá escrito, que você abre, que era como se fosse uma imitação do cardápio É do uma foto do papel. Drive. Era. Isso. E aí você tem ali a lista de produtos. Isso deu uma certa esfriada. Porque as pessoas já não queriam mais, era mais difícil, não era legal, não transmitia acolhimento, lembravam coisas ruins, né? O momento que a gente viu naquela época. Então o cardápio físico ele retornou. Qual é a nova tendência que a gente tem que tem vindo com muita força? O trabalho dos tablets nas mesas. Isso é legal? É legal. Por que isso é bacana? Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com mão de obra. Sim. E esse tipo de serviço, o que ele faz com a gente? Num restaurante como esse daqui, eu devo ter uma média de um garçom para cada 24 assentos. Certo. Com um tablet, eu consigo passar para 40. Você Então eu precisa de uma pessoa reduzo a minha mão de obra. quase pela metade por essa área. Sim, com um tablet. Qual é o problema disso? Eu deixo os garçons relativamente preguiçosos. Porque eu só vou me mexer a hora que alguém pedir alguma coisa. Então, o que a gente precisa entender, e assim, isso é uma solução? Isso é uma solução para alguns negócios. Vai substituir o garçom? Não, não vai, porque alguém tem que pegar a bebida que ele pediu lá no bar e trazer para a mesa. O que vai fazer eu vou conseguir ter em alguns negócios uma redução da minha mão de obra, principalmente para o salão, justamente porque eu vou mudar o meu índice de relação de assento
por garçom. Então, pelo que eu tô entendendo, pode ser que afete um pouco essa questão do atendimento, porque como o cara fica bem, entre aspas, preguiçoso, ele não vai na mesa, pô, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Exatamente. Aí é que entra a luta, vamos dizer assim, ou o treinamento, ou o acompanhamento do líder, do dono, de justamente mostrar e treinar esse colaborador a fazer esses processos. Porque o que eu vejo também muito como consultor é assim, vai lá e atende bem. Como? O que é atender bem? O que é atender bem? Não, mas eu tô pagando para ele, ele é garçom, ele tem que saber. Cara, cada casa é uma casa. E se você quer que ele realmente atenda bem, mostra para ele o que é. Traduz para ele o que é atender bem no seu negócio. Copo vazio, cliente mal atendido. Quando tiver com 2 dedos, vá até lá, complete o copo, troca. Só fica na mesa o que o cliente vai usar. Se o cliente já terminou, retira. E aí, com o tablet, o que está acontecendo? Fica um copo. O cara pediu ketchup, que veio num sachê, que veio num porta-sachê, aí fica cheio de sachê usado na mesa. Aí a pessoa já acabou de comer e o garçom não volta lá. Então, esse vai ser o trabalho de conseguir colocar nos locais que estão aderindo a essa tecnologia e que ela é bacana por conta desse formato, mas precisa ter esse outro ponto de atenção que vai justamente conseguir adaptar a essa tecnologia e não a perder. Né? Então, precisa realmente continuar o processo de treinamento com a equipe. Um fato diminui o ticket médio, a utilização do tablet. Porque não tem o garçom na mesa efetuando uma técnica de venda. E quando eu deixo só para o cliente que veio aqui, um exemplo, e estamos utilizando o restaurante daqui, quem vem aqui vem pensando em comer o quê? Uma massa? Tomar uma taça de vinho. Sim. Você vem pensando em tomar café? Não. Não. Se eu não te oferecer? Os caras vão chegar, pô, quer um cafezinho pra fechar? Se eu não te oferecer? Faz Não vai sair. sentido. Porque até daqui eu consigo pedir a conta do tablet. Aham. Aí sai lá, o cara já vem com a máquina, já entrega aqui a conta. Então, o ticket médio tende a ser menor do que se houvesse o serviço ali na mesa. Da venda de sobremesa, da venda de uma entrada, da venda do café, da venda da segunda bebida. Uhum. Porque assim, a primeira bebida e o prato já está vendido. Sim. Por Já está escrever. vendido. O que vai melhorar o meu ticket médio é o que eu vou fazer ao redor disso. Se eu não tiver alguém para fazer esse tipo de coisa, vai ser mais difícil de eu melhorar a venda e meu ticket médio vai começar a cair com a implantação dessa nova tecnologia. E quais são algumas técnicas interessantes que um garçom, por exemplo, pode usar para conseguir alavancar a venda desses produtos que seriam mais secundários, Boa assim? pergunta. Agora eu vou te devolver com outra. Você prefere um café mais fraco ou mais forte? Eu prefiro mais forte. Você pensou em me dizer não? Não. É. Se eu chego aqui, seu café é mais fraco ou mais forte? Pô, mais forte. Pô, beleza. Tá É isso. vendido já. Você está vendido. Entendi. Já está vendido. Aham. O senhor prefere uma água com ou sem gás? E não estou falando nem do processo de venda de vinho, que isso é muito casado. Sim. Você prefere uma água com ou sem gás? Com gás. Aí o cara vai. Quando ele chega, traz um chopp também. É, vendeu água, o cara nem ia pedir água. Você ia Nem tomar ia o chopp. pedir. Aham. Então, um dos processos, e a gente tem um produto dentro da Gersola que é muito legal, onde eu analiso as médias de venda, então eu chamo índices de consumo, quanto que hoje você vende por pessoa, por cliente de entrada, de água, com ou sem gás, de suco. Eu faço uma meta de venda de suco para substituir o refrigerante. Refrigerante para a gente é ruim, para o mercado é ruim, porque ele é uma coisa que tem um custo alto, uma margem de contribuição que não é boa. O do suco é muito melhor, é muito mais saudável, então é melhor eu vender suco do que refrigerante. Então tem uma técnica específica para eu vender o suco. Aí tem sobremesa e café. Essa é a base. Certo. Ah, Flávio, queria ver meu chopp, minha cerveja, quero ver outras coisas ali dentro. Aí a gente consegue colocar. Mas aí eu faço isso, faço um período, identifico quais são essas médias, aplico um treinamento e um acompanhamento de 3 meses para a gente verificar o crescimento daquilo dali.
Por que 3 meses? Porque diariamente eu vou conversar com o gerente, pelo menos nos primeiros 15 dias, qual foi a média. Já preencheu a planilha? Já se reuniu com a equipe? Já passou para eles o que eles fizeram ontem? Está acompanhando se a equipe aplicou a técnica que a gente combinou? Existe uma premiação que a equipe vai ganhar se ela atingir as médias, aumento das médias? E a galera tá empolgada? Não, tá empolgada, tá crescendo, legal. Então eu faço esse acompanhamento por 3 meses. Para quê? Para que aquilo ali gere hábito no cara que está aqui na mesa. E uma coisa que é importante: as metas não é individual. Ela não pode ser, as metas elas não podem ser individuais. As metas têm que ser da equipe como um todo. Por quê? Um puxa o outro, né? Exatamente, porque assim, se eu tenho uma equipe de 10, ganho o melhor vendedor, cara, quando tá no dia 10, metade já parou. Aquele cara vai ganhar mesmo. Já Já tá vendendo parou. muito. Né? Quando chega nos últimos 5 dias, no máximo tem 2 disputando. Os outros 8 estão na mesma. E quando a gente trabalha com a equipe, com uma meta global para a equipe como um todo, tende-se a um puxar o outro. O que corre mais e o que corre não corre tanto, mas vai ter que correr mais para ele melhorar a performance dele, porque o prêmio também vai depender É um dele. time de futebol, todo mundo tem Sim, que marcar. sim, sim. Então, isso é um processo onde você mede o resultado e a gestão, né? Tem aquela célebre frase: eu preciso medir para saber quanto eu preciso fazer, né? Uhum. Se eu não medir, qualquer resposta tá Não valendo. tem referência. Não tem referência. Então, eu tenho que entender qual é a venda de hoje, baseado no mercado. Quanto que eu consigo crescer em cada uma? Por exemplo, num restaurante de almoço executivo, 40% de clientes tem que tomar café, pelo menos 40%. Num restaurante que vai um público à noite de lazer, cara, 25% tem que consumir sobremesa. Então, já tem uns números Uhum. mágicos que a gente chama Tem uns para esse tipo, benchmarks aí. das ações que a gente já fez, que nos dão um embasamento sobre o assunto. Então, e a gente consegue, depois de olhar e falar assim: aqui tem como aumentar 15%, aqui dá para 10%, aqui dá para. E aí a gente faz esses ajustes, bota a meta, faz o treinamento para a equipe, apresenta, acompanha a cobrança do gerente nesses 3 meses, e aí a gente chega no final do terceiro mês com 15, 20% a mais de ticket médio. Caramba, que Isso vai legal. trazer uns 8% a mais de resultado. Então é um ponto importante de se olhar. Além disso, o que isso traz também? Uma satisfação melhor do cliente, porque você vai estar mais tempo na mesa, mais tempo falando com o cliente, mais tempo percebendo as necessidades dele. Dentro desse treinamento que é feito, a gente não fala só sobre técnicas de venda, porque aonde começa o atendimento? Começa no relacionamento dos colaboradores. Começa em como os colaboradores se preparam para fazer o serviço. E não só a cozinha, mas o salão. Eu tenho que ter mise en place do bar, eu tenho que ter mise en place do salão, eu tenho que ter mise en place da cozinha, para estar sempre apto a fazer um serviço mais ágil, mais correto, com todas essas questões de só fica na mesa o que o cliente vai usar. Serviço de talher, por exemplo, tá aqui numa casa como a que a gente tá. Eu tenho que trabalhar, quando eu tô trabalhando com massa seca comprida, eu tenho que colocar uma colher, que é para facilitar ele Sim, aham. enrolar. Em casas onde eu tenho troca às vezes de faca, eu tenho uma faca de mesa normal, mas o cliente pediu um tornedor, uma carne. Eu tirar essa faca e botar a faca correta. Então, tudo isso é que vai dar ao cliente a percepção de um serviço bem feito. Isso vai somando pontos. E você falou um pouco da questão do tem que medir. Tem que medir o que está Sim, acontecendo para conseguir chegar, para conseguir resolver, identificar e resolver os problemas. Imagina então que com toda essa nova, com todo o surgimento de IA, facilita muito o trabalho de uma consultoria, por exemplo. E até do próprio dono também na hora de coletar esses dados. sim. Facilita, facilita muito. Eu já tenho usado Uhum. para algumas análises. Mas ainda não está com tanto desenvolvimento assim, né? Já tem muita coisa acontecendo, né? Que a gente olha e não tem às vezes muita noção, né? O iFood tem umas 40 IAs rodando dentro dele, né? Já há algum tempo.
especificamente para gestão de restaurante, onde tem alguns relatórios que a gente tira, joga dentro da AI e pede, ó, analisa dentro de tal período, qual foi o dia de ticket médio da semana mais fraco, qual foi o dia de menor taxa de ocupação, para que eu possa criar ações de marketing. Beleza, joga lá a planilha e vai dizer, ó, segunda-feira foi fraco, a venda dos pratos principais teve pouco acompanhamento. Então, você consegue ter esses números acompanhados também pela IA. É claro que vai reduzir bastante o tempo, né? Reduz bastante o tempo de análise em si. Mas quem já tem mais experiência consegue bater o olho e falar assim, aqui tem alguma coisa que aqui não tá Já tá bom. treinado. Já, o olhar já tá... a inteligência artificial que eu tenho, a minha, eu mesmo, já me ajuda muito a olhar esse tipo de coisa, né? A conhecer aonde onde podem estar os gargalos, aonde tem espaço para crescer, aonde tem espaço para ajustar, enfim. Mas a inteligência artificial tem ajudado muito e eu estou procurando ainda entender mais e estou estudando sobre o assunto, porque precisa. E Quem não evolui muito sabe, rápido, né? Ontem evolui tinha uma muito coisa, rápido. hoje já tem outra. É. E você comentou do iFood, as Dark Kitchens já nem são mais novidade, já é uma realidade. Sim. Qual que é a grande diferença na hora de fazer uma gestão ou um cardápio? Mais gerais, assim, as diferenças mais gerais para um restaurante tradicional. Bom, eu gosto muito de falar de Dark Kitchen porque eu criei o projeto Dark Kitchen Divino Fogão. Tem a marca Divino Fogão, inclusive eu tive com eles hoje. Que legal. E a gente criou o projeto Dark Kitchen Divino Fogão, que está completando 5 anos. É um projeto onde eu posso fazer o Divino Fogão sair daqui, desse restaurante aqui, de qualquer restaurante do Brasil. Dá para se fazer o projeto Dark Kitchen Divino Fogão. O que precisa para isso? O cardápio tem que ser muito próximo do que o que a gente tem. Você precisa ter produtos, o mesmo produto em vários pratos diferentes. O ideal hoje é que você construa o restaurante já pensando em ter mais de uma marca de delivery. Para você ter ideia, antigamente se construía 30% para a cozinha, 70% para o salão. Sim. 35%, 65%. Hoje a gente está falando de 60-40%. Por quê? Porque antigamente o delivery representava 10% quem vendia muito. Hoje quem vende normal está vendendo 20%. Quem vende bem está vendendo 35% do faturamento dele está vindo do delivery. E isso tudo precisa ser pensado, né, nas multimarcas que você vai ter dentro da cozinha, nos produtos que você vai ter dentro das cozinhas. E que você pode ter o mesmo arroz servindo 4 marcas diferentes. Você vai ter a mesma massa em 3, 4 marcas diferentes. Porque você pode ter uma numa marmita diferenciada, né? Numa embalagem diferenciada, outra, o mesmo produto, só que você vai vender numa outra linha de público, numa marmita de isopor, e o mesmo produto você vai botar numa caixinha, você vai vender para outro público, mas é o mesmo estrogonofe, que estava nessa, tá nessa e tá nessa. Distribuidor, né? Sim. O que você precisa criar com inteligência são as marcas para te acompanhar e os formatos e os tickets médios diferentes, para que você possa equilibrar a quantidade de comida com o teu ticket médio, o quanto você pode investir, porque a maioria das plataformas só vão dar destaque para o seu produto se você tiver nas principais áreas de compra. Quais são as principais? Quem tem frete grátis, quem tem o preço até super barato, que eles chamam, que é até R$24,90. Né? Se você tiver um prato ali, você vai estar com destaque. Se você tiver trabalhando com frete grátis até 2 km, você vai aparecer na lista de frete grátis com 2 km. Aí você tem que se atentar para as notas. Quem tem nota abaixo de 4,5, principalmente no iFood, que hoje é o que a gente tem mais difundido, as outras marcas a gente ainda não conseguiu criar parâmetros, ainda não, porque elas ainda não iniciaram com força, né? Que é a 99 e a Montuan, com a marca que é a chinesa que está vindo, né, que já está aqui, na verdade. A gente ainda não tem esses parâmetros muito bem desenhados, mas você tem que ter um índice de venda de prato de 1,2 pratos por pedido. Você tem que ter 0,85 refrigerantes por pedido. Então, você tem que estudar e conhecer essas médias para que você crie produtos diferentes que vão atender um outro público, com outro ticket médio, mas com o mesmo bife de parmegiana, o mesmo estrogonofe, a mesma feijoada. O que vai mudar é a quantidade de comida, embalagem
e ticket médio, que é onde você vai balancear custo de embalagem com CMV, com volume de comida, enfim. E pensando na marca em si, né, que tá numa dark kitchen. Um restaurante, ele é físico, qualquer um pode ver e ter vontade de comer no iFood ou no 99, ele tem que se posicionar bem ali no marketplace. Qual que são as estratégias pra você conseguir posicionar bem o restaurante? Tempo de loja aberta, isso influencia muito. Nota, e tá com essas promoções ativas. E cancelamento tira você disso. Você tem mais de 1,8% dos seus pedidos cancelados, ele também tira um tempo do seu. Uhum. De você estar aberto, né? Sim. De você estar ali nos lugares principais. Então, o cancelamento é uma coisa que te tira dali. Você trabalhar de forma inteligente, porque eu já vi lugares onde incentivaram o cara a botar, bota frete grátis, bota cupom de desconto, bota isso, bota aquilo, E fecha diminui as o portas preço. semana que vem. Pô, o cara trabalhou 3 meses e entrou num prejuízo gigante, porque ele era um dos caras que mais vendiam dentro daqueles hubs de cozinha. Em 3 meses ele tava com 200 e tantos mil de prejuízo, porque ele foi vendendo e não fez conta, né? Então tem que ter um nível inteligente. Qual é o nível inteligente? Depende do negócio, mas a gente vai tratar ali de 8% do faturamento a 12% do faturamento de incentivo. O que é incentivo? Frete grátis e cupom de Uhum. desconto. Então, se eu sempre tiver frete grátis e isso estiver extrapolando, cara, eu vou perder dinheiro para trabalhar. Então, também não adianta eu vender loucamente, principalmente no delivery, porque tem o custo de embalagem que tem que ficar atento, tem que ficar atento com quanto que eu dou de incentivo, né? Então, tem que ser um balanço muito bem coordenado e alinhado para se ter o resultado bacana no delivery. Entendi, bacana. E Flávio, essa é uma pergunta também, uma dúvida pessoal minha. Tem uma hamburgueria lá perto de casa que eu gosto muito. E última terça do mês pede um e ganha o outro. Toda última terça do mês. E eu sempre fico tentando entender qual que é o sentido de fazer essa promoção, entendeu? Ele tá ganhando dinheiro com isso? Ou tá. Só tô chamando pessoas que vão voltar depois? É mais uma estratégia de captação de cliente? O que pode ser por trás? É mais uma estratégia de captar clientes, Uhum. porque normalmente a gente trabalha com custo de 25 a 30% Uhum. do produto. Se eu estou vendendo uma coisa que custa 100, que eu vou vender ele a 100 para ficar redondo, eu gasto 30. Certo. Se eu vou vender o segundo, eu gasto a 60. Sim. Beleza? Beleza. Se eu vendo a 100, eu pago 20% desses 100 para a plataforma. Uhum. 60 com mais 20 já está 80. Com 10% de imposto, 90. Vai me sobrar R$ 10 para eu pagar as outras contas. Sim. Não vai pagar. Não vai pagar. Então, isso é mais uma estratégia para eu trazer novos clientes, para eu mostrar a casa, para eu tô dando uma vantagem muito grande para o cliente, para que ele lembre de mim e vá me buscar em outros momentos. Uhum. Né? Então, vou fazer isso todo dia. Vai quebrar. Uma das grandes questões que a gente teve em muitas praças de alimentação, saindo do delivery, mas olhando para isso, é o seguinte: chopp em dobro em praça de alimentação. Antigamente era um que botava, aí Isso um era bem botou, comum. aí o outro botou. Aí agora botou 2 dias, aí o outro, para não ficar, bota 2 dias. Todo Mas mundo daqui a pouco tá todo mundo a semana inteira com chopp Dá grátis, até pra usar com 2 como tática chopps. pra quebrar o concorrente, né? Se tem Sim, mais caixa aí, eu vou. sim, mas você vai perder É, dinheiro. Você vai perder dinheiro. Entende? Então, são coisas que a gente precisa ter um nível de atenção, né? A ação promocional ela precisa ter um resultado que a gente precisa acompanhar. Se eu não acompanhar qual é o resultado das ações que eu estou tendo, quais são os retornos, cara, não vale de nada. Eu estou jogando dinheiro fora. Eu só estou fazendo as pessoas me comprarem, mas elas vão me comprar só no momento que eu estou dando alguma coisa. Então tem alguma coisa de errado com o meu produto. Então eu tenho que estar com esse ponto de atenção, porque senão eu vou quebrar. Não tem negócio que se eu vender um e aí eu passar a vender dois pelo mesmo preço, eu vou me sustentar. Não tem. Faz sentido.
Nem somando, por exemplo, que o cara vai gastar em bebida, a conta mesmo assim. Vai diminuir o meu problema, Uhum. mas não vai me trazer a rentabilidade que eu preciso para manter o negócio. Na época da pandemia que a gente teve, aquele momento terrível, a gente viu muitos negócios também terminando de morrer, muito por quê? Porque o cara começou achando que ele ia pagar a estrutura que ele tinha com o faturamento do delivery e ele tinha mais custos com o delivery, com a preparação do negócio. Isso que eu tenho embalagem, eu tenho a plataforma, né? Então, eu preciso ter custos diferentes no meu negócio. Um exemplo disso, CO, custo de ocupação. Num restaurante de rua, a gente vai falar ali de 5, 6%. Numa Dark Kitchen é 1,5% do meu faturamento. A minha equipe, a minha equipe, eu vou ter que ter 12 a 15% do que eu gasto, do que eu faturo, para manter uma equipe de Dark Kitchen. Num restaurante tradicional, eu vou falar em 28%. E se eu manter a mesma equipe, com a mesma estrutura, trabalhando só com delivery, o que vai acontecer? Não vai fechar. Então, não houve um pensamento rápido quanto a isso. Então, tudo isso precisa ser medido, pensado, analisado, para que o negócio realmente vire um case de sucesso, não só de frequência e venda, mas sim de tempo rodando. Entendi. Pô, que legal. As diferenças que às vezes o cara acha que é a mesma coisa, só que vendendo online, né? Não é. Não é. Não é. Flávio, a gente tá indo já pro encerramento. Tem alguma coisa que você queria dizer pra fechar, que eu não perguntei, você gostaria de comentar também? A necessidade de análise de resultados dentro da gastronomia. A maioria dos negócios da gastronomia surgem por uma paixão e um sonho. Mas se essa paixão e esse sonho não forem tratadas de forma profissional, o risco de gerar problema é muito grande. O risco de se perder a economia da vida, ela é muito grande. Porque um restaurante, para ele dar, para um negócio que eu planejo vender 200 mil, cara, eu vou ter 170, 180 de custo. Se eu não vender isso, cara, a equipe tá ali, o aluguel tá ali, tá tudo ali. A única coisa que vai ter que diminuir é o CMV, que representa 30% disso, que teoricamente, se eu vender 20, ele vai acompanhar 30%. Se eu vender 100, ele tem que acompanhar os 30%. Mas os outros custos estão ali. Sim. E aí, primeiro mês eu boto um buraco, o segundo mês eu boto o segundo buraco, o terceiro mês é a cova. Né? E como muitos não acompanham, o que normalmente acontece? A gastronomia, ela tem uma peculiaridade. Eu amanheço rico e durmo pobre, e muitas vezes eu acordo pobre e durmo rico. Porque tem entrada e saída de dinheiro constante, todo dia. Todo dia eu tenho um boleto para pagar, todo dia eu tenho um cartão de crédito para cair, todo dia. E você só consegue começar a identificar que você, a não ser que seja uma coisa muito brusca, Uhum. que o teu negócio está ruim no terceiro mês. Porque entra, sai, cheque especial, volta, cobriu, deu boi, ih, caiu, entrou de novo, volta, bota o cheque especial de novo, volta. Paga o cartão no mês que vem, porque esse momento agora tá apertado. Já tem muita oscilação naturalmente. Já. Aí, ó, ele vai, e quando ele fala assim, rapaz, não teve dinheiro mesmo, e agora? Aí que ele começa a ver que tá. Aí ele leva mais 3 meses para identificar onde que tá o problema. Mais 3 meses para começar a crescer. Então, quer dizer, ele perde praticamente um ano, porque ele não acompanha os resultados, ele não sabe os percentuais, ele acha que o lucro do restaurante é dele. Já tiveram negócios que o cara faturava, tinha lucro de 60 e gastava 56, 57. Meu negócio parou de dar lucro, eu tô ferrado. E aí vamos analisar, o negócio dele dava 40 mil de lucro. Só que as contas dele continuaram com 55. Sim. E aí os dois carros eram pagos da família, era pago pela conta do restaurante, a prestação dos 2 apartamentos, o colégio dos 3 filhos e por aí Começa a vai. misturar também pessoal com do negócio. E aí, a gente volta no. A gastronomia nasce de um sonho e de uma vontade, né? De um desejo. E isso precisa ser acompanhado e ser pensado para que ele nasça de forma correta. E isso muitas das vezes não acontece na gastronomia.
né? Então, esse era o principal olhar que precisa, né? Eu vou trazer o exemplo de um restaurante que eu acabei de montar lá na cidade de Franca. O dono queria 200 lugares. Falei, cara, 200 lugares não dá. A cidade não comporta. Não se fazem mais restaurantes hoje com 200 lugares, 120. Porque 120 você vai ter uma equipe menor, você vai precisar de menos estoque, Uhum. você vai precisar de menos. Não, 200. Falei, cara, 120 não se fala mais nisso. Beleza, fechamos em 120. O que está acontecendo hoje, 2 meses e meio depois do restaurante abrir? Cara, tá indo. Colaborador a menos. Imagina se ele tivesse com 200, ia ter que ter colaborador para É, 200, então. prato para 200, tudo para 200, mais compras. Aí ele ia ter, durante a semana, 2 ou 3 momentos que eu ia ter um restaurante cheio. Mas e os outros 11 momentos? Um café da manhã, um almoço e um jantar, cada um tem um momento, 7 dias, 7 dias na semana, 14 momentos. Eu só vou ter 3 deles cheios, e os outros? Como é que eu vou conseguir comportar aquela estrutura? Então, pensar nisso tudo, né? Quanto que eu preciso, quantos giros eu tenho que ter, qual é meu ticket médio, tudo isso precisa ser pensado. Teve uma pessoa, né, que a gente foi assessorar, que ela queria fazer um restaurante de alto padrão, com R$ 180 de ticket médio, achando que ela ia rodar o restaurante 3 vezes. Não vai. Não vai rodar 3 vezes. Porque o cara que senta para almoçar, que tem esse ticket médio, ele Uhum. gasta 1 hora, 1 hora e meia para almoçar. E aí eu começo 11, meio-dia e meio, 2 horas. Acabou o almoço. Sim. Isso eu enchi o restaurante inteiro. E ela achou que ela ia encher o restaurante. Ia rodar o restaurante 3 vezes. E aí, o que aconteceu com o restaurante? Nós tivemos que botar mais lugares, espremer, aí já não ficou tão confortável, pra gente diminuir o que tava de sangria, porque o negócio tava. Já nasceu com uma dívida gigante e não conseguia virar. Então, se eu pudesse deixar alguma ideia, preste atenção, traga alguém que conhece. Não ache que porque você administrou alguma outra coisa, que aquilo ali vai ser suficiente para você gerir um restaurante. Um restaurante tem muitas peculiaridades, muitas coisas a serem pensadas para que ele saia com sucesso e mantenha o sucesso. Então, essa seria a dica que eu deixaria aí no final. Perfeito, obrigado. Cara, você quer deixar também as redes sociais suas, da Deixo, consultoria? deixo. guersolaconsultoria.com.br e no Instagram, @Guersola Consultoria. E meu telefone, 11 96404 6979. Obrigado. Valeu, pessoal. Não esqueçam também de seguir a Netter, @Netter Lavadoras. Também acompanha a gente no YouTube, Netter Talks. E também de seguir, o editor vai colocar aqui, é do Você Que Sabe, na casa que a gente está fazendo hoje o programa. Valeu e até mais. Obrigado.